A matemática não tem pena. Ela não tem emoção, não tem empatia. Ela não negocia o seu cansaço e não se comove com a sua dedicação. A matemática é o único elemento do seu negócio que não mente. Durante anos, muitos empresários acreditam que o problema é esforço, que fazer mais, trabalhar mais e vender mais vai resolver. Esse foi um erro que eu também cometi. Achar que se eu acordasse mais cedo, se eu embalasse mais caixas, se eu fizesse mais cursos de tráfego, de vendas, de inteligência artificial, a conta fecharia. A solução sempre foi vender mais. Depois da última consultoria, eu consegui compreender a verdade nua e crua. O problema não era o quanto eu trabalhava. O problema era o modelo de negócio que eu operava. Eu estava tentando vencer um jogo matematicamente impossível. O diagnóstico era: a cada venda que eu fazia, eu não lucrava, eu perdia dinheiro. Não era um erro de operação, era estrutural. O meu modelo de negócio já tinha nascido falido. Hoje eu vou abrir a equação fatal dos meus números. Vou te mostrar como eu faturava R$100.000 e tinha uma margem negativa de 10%. Se você sente que trabalha e o dinheiro nunca sobra, pare tudo. Você pode estar escalando o seu próprio colapso. Então já curte esse vídeo e vem calcular junto comigo. Vamos aos números sem emoção, apenas matemática. Quando você se senta diante dos números reais da sua empresa e percebe algo que nenhuma consultoria anterior teve coragem de te dizer. Vamos pegar o faturamento base de R$100.000 e desmembrar em porcentagem o destino desse dinheiro. O custo do produto para revenda é cerca de 40% do investimento para comprar e repor mercadoria. Ou seja, 40.000 dos 100.000 de faturamento são destinados à compra e recompra de produtos. Para os marketplaces, entre comissão, taxa fixa, mais frete, é absorvido aproximadamente 35% do faturamento de 100.000, ou seja, R$35.000. Imposto no Simples Nacional, quando você fatura entre 100 e 130 mil reais, a alíquota gira próxima de 10% do faturamento bruto. O investimento em marketing dentro ou fora da plataforma, seja em verba destinada ao tráfego ou para a gestão de contas de anúncios, vamos calcular uma média de 10% do faturamento. Os custos fixos, que são aluguel, água, luz, internet, funcionário, o seu Prolabore, gira em torno de 15 a 20% nesse cálculo. Vamos considerar 15.000, ou seja, 15%. Então, somando 35% das plataformas, 15% de custo fixo, 10% de imposto, 10% de marketing e mais 40% de produto, quanto dá essa conta? Dá 110%. Neste caso, você precisa de 110% do dinheiro para entregar 100% do produto. A margem era negativa em 10%. Isso significa que a cada R$100 vendido, essa operação tinha R$10 de prejuízo. Esses números mostram um empresário que está literalmente pagando para trabalhar. E aqui entra a maior armadilha mental da maioria dos empreendedores: a ilusão da escala. Pensar, se eu vender mais, vai melhorar. Não vai. Escalar um erro só deixa ele maior ainda. Não existe Excel que resolva. Não existe força de vontade que compense. Não existe mentor que corrija. Não existe milagre que feche essa conta. Porque algumas contas simplesmente não são feitas para fechar. E nesse caso, esse tipo de operação é uma delas. Aí vem a pergunta inevitável. Ana, então o marketplace é uma mentira? Ninguém ganha dinheiro lá?
Não. Tem muita gente ganhando dinheiro e muito dinheiro dentro de marketplaces. Mas essas pessoas não estão jogando com a mesma matemática da maioria dos empreendedores. No marketplace, para a conta fechar, você precisa controlar pelo menos uma dessas 3 variáveis. Primeiro, custo do produto. Segundo, regime tributário. Terceiro, custo fixo da operação. Quando a gente analisa os números, fica claro quem consegue sobreviver e quem não. Primeiro, o importador. Ele compra direto da origem, muitas vezes da China, em grande quantidade. Enquanto o revendedor nacional trabalha com custo de produto de 40% ou 50% da operação, o importador opera com 15% a 20%. Só neste cálculo a margem já aparece. Segundo, o fabricante. Quem produz dita o próprio custo. Não está refém de fornecedor e nem de tabela. Ele controla a margem do próprio produto e não tem concorrente direto. Terceiro, quem tem a operação extremamente enxuta. Fatura alto, mas sem estrutura pesada, sem aluguel caro, sem folha de pagamento inflada. Aqui o jogo é reduzir o custo fixo ao mínimo possível. O erro mais comum que eu vejo no marketplace é tentar escalar como se fosse indústria, quando na prática o negócio é revenda com margem travada. A revenda normalmente nasce com custo de produto entre 40% e 50%. Esse número já chega comprimido. Você não tem muito para onde correr. Existe concorrência acirrada, principalmente nas plataformas de marketplaces. Aí muita gente fala, então é só sair do Simples Nacional. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas vamos ser realistas. Para empresas que faturam entre 100 e 250 mil reais, sair do Simples para o lucro presumido ou o lucro real, muitas vezes não resolve ou não tem viabilidade. A complexidade operacional e o custo contábil frequentemente consomem qualquer economia tributária. Ou seja, o regime tributário nesse nível de faturamento raramente é o fator que vai salvar a margem. Quando você não consegue reduzir imposto e não consegue reduzir o custo do produto, sobram apenas mais 2 alternativas possíveis. Primeira, reduzir drasticamente o custo fixo, enxugar a operação, cortar a estrutura, simplificar tudo. E aqui existe uma armadilha psicológica importante. Muitos empresários resistem a isso porque confundem estrutura com status. Mas estrutura que não gera margem não é crescimento, é risco. A segunda alternativa, reprecificar, revender mais caro. O desafio é que o marketplace funciona como um leilão de preços. Se você vende um produto de commodity e sobe R$5, simplesmente você deixa de vender. A não ser que você tenha uma marca forte, um branding consolidado, o que não se constrói da noite para o dia. E muitas vezes não é valorizado dentro do marketplace, onde o cliente busca por preço. Então, neste cenário, o diagnóstico fica simples. Quando você está no canal errado, com o modelo tributário errado, com a estrutura errada, com o produto errado, o resultado é previsível. Margem negativa não é azar, é matemática. No meu caso e no caso de muitos empresários que eu analiso, essa combinação levou a uma margem de menos 10%. E nenhum negócio sobrevive a isso. Aqui existe um erro estrutural que eu vejo se repetir em quase todo negócio que cresce rápido. A maioria dos empreendedores toma decisões sem entender profundamente o impacto do markup e do lucro líquido. O markup não é um detalhe financeiro. Ele é o número que define se o seu negócio vive ou morre. E se você não domina isso, você pode vender muito
e mesmo assim quebrar. O markup é o fator multiplicador que você aplica sobre o custo para formar o seu preço. É a conta de quanto eu preciso multiplicar meu custo para cobrir tudo e ainda sobrar lucro. Ele não é uma forma isolada. É a lógica que conecta preço, custo e estrutura. Muita gente acredita que o markup é apenas pegar o custo do produto, adicionar uma margem. E isso é um erro clássico. O markup correto precisa absorver todos os custos do seu negócio, não só o produto. Quando o empresário calcula o markup olhando apenas para o custo de compra, ele cria uma ilusão de lucro. A venda acontece, o faturamento cresce, mas o caixa não acompanha. E isso acontece porque existem custos que não aparecem no produto, mas aparecem diariamente na sua operação. Taxa de plataforma, imposto, marketing, logística, sistemas, estrutura, equipe. Tudo isso precisa estar embutido no seu markup. Se algum desses elementos fica de fora da conta, o lucro vira aparência. O problema do markup mal calculado é que ele não gera prejuízo imediato. Ele só aparece quando o negócio cresce. Antes de escalar, o empresário precisa responder uma pergunta simples: o meu preço sustenta a minha estrutura? Se você não sabe calcular o markup, você não sabe formar preço. E se você não sabe formar preço, você não sabe se está ganhando ou perdendo dinheiro. E acredite em mim, se você não sabe se está ganhando ou perdendo, você já está perdendo. Só não percebeu ainda. Então, o que é lucro de verdade? Lucro líquido é o dinheiro limpo que sobra na conta depois que todo mundo, fornecedor, governo, plataforma, funcionário, já pegaram a sua parte. Inclusive você, através do seu Prolabore. Eu falei sobre isso em um outro vídeo, eu vou deixar aqui na legenda para você. Se não sobra, não é lucro. É faturamento mascarado de sobrevivência. Grave e entenda a frase mais honesta sobre negócios. O faturamento conta a história que você conta para os outros. O lucro conta a história verdadeira sobre o seu negócio. Faturamento alimenta o ego. O lucro alimenta o seu futuro. O faturamento, ele te ilude e o lucro te protege. O faturamento te faz acreditar, mas é o lucro que te dá a liberdade. Sem lucro, você não tem uma empresa. Você tem um emprego escravo dentro do seu próprio CNPJ. Você trabalha para o Mercado Livre, trabalha para a Receita Federal, trabalha para os seus funcionários, mas não trabalha para você e nem para o seu sonho. Em algum momento, todo negócio é confrontado pela matemática. E a matemática não negocia. É por isso que 60% dos CNPJs abertos no Brasil não passam dos 5 primeiros anos de vida. Quando a equação é negativa, não é falta de esforço, não é falta de fé, não é azar. É modelo e matemática calculada errado. Se você vende, vende, vende e a conta nunca fecha, pare de escalar. Pare de comprar estoque. Pare de contratar gente. Valide primeiro a sua matemática antes de validar o seu desejo. Negócios não quebram por falta de vontade. Eles quebram porque crescem em cima de números errados. Você precisa parar de decidir no escuro e olhar os seus números com método e clareza, sem emoção, e entender se o seu modelo de negócio e se sua precificação realmente se sustentam. Meu nome é Ana Paula Soga, eu sou empresária e se esse conteúdo te trouxe clareza, curte o vídeo e acompanhe o canal. Aqui eu te trago insights não só sobre vender mais, eu falo sobre construir negócios que sobrevivem e lucram de verdade. Até o próximo vídeo.